Hey, Jeter aqui. Nesse vídeo a gente vai continuar falando de sentimentos, que é o segundo componente da comunicação não violenta, e hoje a gente vai diferenciar um sentimento de um pensamento para a gente se certificar que a gente está expressando de fato aquilo que a gente está vivenciando, ao invés de expressar uma análise, de expressar uma interpretação do outro, né? Que está um pouco ligado àquelas imagens inimigas que eu falei no vídeo de observar sem julgar, na parte 3. Se você não assistiu, dá uma olhada lá para você ter um pouco mais de contexto para entender um pouco melhor esse vídeo. No vídeo passado, eu já mostrei para vocês um vocabulário vasto de sentimentos, né? Então não vamos ter muita dúvida no que é sentimento, porque já está lá uma lista longa, aquelas palavras lá a gente já sabe que é sentimento. Mas o que é um pensamento? Quando é que a gente expressa uma interpretação ao invés de expressar um sentimento? É diferente de quando a gente expressa uma análise lá, ao invés de fazer uma observação, né, que eu falei no vídeo de observação. Então, é diferente no sentido que a gente usa a palavra eu sinto, né? A gente está expressando o que é uma interpretação, mas a gente usa a palavra eu sinto. Então, são coisas como eu sinto que eu não posso confiar em você, né? Se lá no vídeo de observação, se eu fosse dar o exemplo, eu diria que uma análise, ao invés de uma observação, é eu não posso confiar em você, né? Que ao invés de observar o comportamento da pessoa, a gente estaria falando no julgamento. Da mesma forma, isso acontece com sentimentos, só que a gente usa a palavra eu sinto, né? Então eu sinto que eu não posso confiar em você, eu sinto que você não me ouve, né? Esse tipo de coisa. E aí a gente já vai ver uma diquinha muito importante. Se você usou o que, né, no eu sinto que, chances são que você vai colocar um pensamento, tá? E vamos ver o exemplo aqui de como seria em comunicação não violenta esse exemplo que eu dei de eu sinto que eu não posso confiar em você. Então, primeiro a gente observaria o comportamento. Então, quando eu vejo seu comportamento X, por exemplo, quando eu vejo que você sai de casa, por exemplo, quando eu vejo que você saiu de casa as últimas 3 vezes e você não trancou a porta. Eu sinto, e agora não é, eu sinto que eu não posso confiar em você, porque agora é uma análise, né? Eu vou dizer o que eu realmente estou sentindo, que pode ser sentimentos muito diversos dependendo da pessoa. Então, o mais comum poderia ser receio ou medo. Então, quando eu vejo seu comportamento de nas últimas 3 vezes você não trancar a porta, eu sinto medo, pois eu tenho uma necessidade de confiança ou de segurança que não está sendo atendida, e aí agora a gente encaixaria o pedido, mas a gente não viu vida de pedido ainda, então vamos pular essa parte. Então, o que é que isso mostra, né? Que a gente mistura muitas coisas, né? Porque a gente está tão acostumado a falar nossas interpretações que a interpretação ela já é um bolo emaranhado de tudo. Qual é esse bolo? Esse bolo é a observação do comportamento do outro, que vai ajudar o outro a ter clareza do que é que ele fez e o que é que a gente quer que ele faça diferente, que vai ser o pedido. Mas para a gente saber o que é que, para ele ter clareza do que é esse diferente, ele tem que ter clareza do que é que ele está fazendo, né? Então, o fazer é sair de casa e deixar a porta destrancada. Agora ele tem clareza do que é que ele fez. Agora, a gente vai trazer o nosso sentimento, né? Que é aquilo que está me causando desconforto, que faz eu pensar que eu não posso confiar em você. E qual é esse desconforto? Esse desconforto é medo, é receio, beleza. E agora a necessidade que está causando esse desconforto, necessidade de confiança, necessidade de segurança, beleza. Então perceba que a gente tenta expressar esses elementos quando a gente expressa a interpretação, né? São esses elementos que não querem sair, mas a gente foi treinado a expressar através da interpretação da análise, e isso dificulta muito com que o outro ouça as nossas necessidades. Porque se eu digo pro outro, eu sinto que eu não posso confiar em você, o que é que o outro vai entender, né? O outro vai se sentir ofendido, vai se sentir julgado, o outro vai se sentir até triste com ele mesmo, porque ele queria que você confiasse nele. Enfim, isso não vai ajudar a gente a atender a necessidade de todos, só vai deixar esse caminho de atender as necessidades mais distante. Então, estou botando aí agora na tela 8 frases para a gente praticar um pouquinho essa diferença entre sentimento e pensamento, tá? E aí eu vou comentando cada um e a gente vai percebendo as nuances da diferença entre um e outro. Então, vamos lá. A frase número 1 é: eu sinto raiva quando penso que você me traiu. Só para avisar, tá? É a mesma coisa vale que eu falei no vídeo de observação. Se você acha que eu estou indo rápido demais, você pode pausar o vídeo para você pensar as frases, né? E ver o que é que se você acha que é um sentimento ou um pensamento. Eu vou tentar manter um ritmo um pouco mais acelerado, mas se você achar que está rápido demais, você pausa o vídeo e vê o que é que você acha. Então, primeira frase, você acha que é um sentimento ou é um pensamento? Aqui tem uma pegadinha, né? Como sempre, eu vou começar com uma pegadinha. É, eu sinto raiva, a gente está expressando um sentimento, tá? Só que aí depois eu digo, quando penso que você me traiu. Então, isso obviamente é um pensamento. Mas veja que eu não misturei o sentimento com o pensamento, tá? Eu separei os dois. Então, nesse sentido, essa frase foi válida em expressar o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é raiva.
E aqui mostra até um certo nível de consciência da pessoa. Porque quando a pessoa diz que ela sente raiva quando pensa que você traiu, esse quando pensa já indica uma pequena consciência de que ele é responsável pelo sentimento dele. O sentimento dele vem do pensamento dele e não da sua ação. Talvez, né, ele já tenha essa consciência, ele pode estar expressando isso e não ter essa consciência, mas já indica pra gente que ele pode estar desenvolvendo isso. Isso é muito importante, tá? Quando a gente está começando assim a se expressar em comunicação não violenta, a gente vai ter muito mais clareza dos nossos pensamentos do que das nossas necessidades. Então, às vezes a gente pode trazer esses pensamentos para o outro na intenção da gente ter clareza. A gente não vai jogar isso para o outro adivinhar qual é a nossa necessidade. A gente vai trazer isso para a conversa para que os dois consigam ter mais clareza e tentar achar qual é a necessidade, mas não na obrigação que o outro adivinhe sua necessidade, tá? A gente sempre tenta ser o mais explícito possível sobre a nossa necessidade, porque é isso que ajuda a gente ter nossas necessidades atendidas com mais facilidade. Mas se for uma situação que você não tem clareza da sua necessidade, você fala o seu pensamento, deixando claro que a forma como você se sente vem do seu pensamento, que é mais ou menos o que essa frase expressa. Então eu sinto raiva porque o meu pensamento é esse. E agora a gente vai tentar dissolver essa imagem inimiga e tentar achar as necessidades aqui que não estão sendo atendidas. Então, essa frase aqui ela tá dentro da CNV, ao meu ver, no sentido de ser uma frase de alguém que está iniciando na CNV, que ainda não tem clareza da própria necessidade, tá? Mas aqui não necessariamente a gente está expressando uma análise. Existe uma análise aqui, tá? Que é o pensar que você me traiu. Mas o ato de expor isso é um ato de tentar achar necessidade e não necessariamente um ato de tentar julgar o outro. Claro que isso vai da sua intenção. Se a sua intenção é julgar o outro, aí não importa muito como você se expressa, porque essa sua intenção vai transparecer e vai dificultar muito que as necessidades de todos sejam atendidas, né? Então vamos para a frase 2. Eu me sinto ouvido quando você conversa comigo. E aí, o que é que você acha? Isso é um sentimento ou é um pensamento? Aqui, para mim, é um pensamento, tá? O se sentir ouvido, né, tá ligado à necessidade de empatia, né, de compreensão, de ser ouvido. É complicado a gente expressar a necessidade de empatia como necessidade de ser ouvido, porque parece que implica uma obrigação ao outro, né? Quando, na verdade, a gente está sempre fazendo pedidos e nunca estabelecendo exigências. Mas dito esse detalhe aí, o se sentir ouvido é uma mistura do sentimento com a necessidade de empatia. Então, seria talvez um sentimento de alívio, né? Seria um sentimento de felicidade, seria um sentimento de, enfim, de conexão, mas não um sentimento de ser ouvido, porque aí, aquilo que eu falei, né? Que o perigo é o outro achar que ele é responsável pela forma como a gente se sente. Então, se a gente se sente ouvido, alguém tem que ouvir a gente. Esse alguém é quem a gente está falando agora. Então, parece que o nosso sentimento veio do outro, quando na verdade o sentimento veio que a gente atendeu a nossa própria necessidade. Então, a gente expressaria isso aqui em CNV. Eu me sinto feliz, eu me sinto aliviado, por ter minha necessidade de empatia atendida quando você conversa comigo. Aí agora a gente está expressando uma gratidão para o outro, né? E sem correr o risco de fazer o outro se sentir responsável pelas nossas necessidades, né? Talvez o outro ainda interprete como responsável pelas nossas necessidades, mas pelo menos a gente diminui muito a probabilidade disso acontecer quando a gente se expressa encaixando a nossa necessidade e separando, né, o que é sentimento e o que é necessidade. Dito isso, vamos para a frase 3. Eu me sinto respeitado perto de você. E aí, o que é que você acha? Aqui, pra mim, é a mesma situação da frase anterior, tá? Existe uma necessidade de respeito e a gente está expressando isso, que é um pensamento. O pensamento é: a minha necessidade de respeito foi atendida. Só que a gente não está consciente de um nível de necessidades, então a gente simplesmente pensa: eu fui respeitado, né? E aí a gente coloca que a gente se sente da forma como a gente pensa: eu me sinto respeitado. Mas na verdade você se sente bem. Esse bem depende muito do contexto. Pode ser alegre, pode ser conectado, como eu falei no exemplo anterior, né? Pode ser aliviado, pode ser empolgado, interessado, enfim. Então a gente se sente de alguma forma porque nossa necessidade de respeito foi atendida, mas se a gente não tem essa atenção, essa consciência das nossas necessidades, a gente vai pensar: ah, eu me senti respeitado, então estou me sentindo respeitado, quando na verdade isso seria um julgamento, né, como a gente viu no vídeo anterior. Então,
Vamos para a próxima. Eu me sinto feliz quando você me abraça. E aí, o que é que você acha? Aqui, para mim, tem uma expressão clara de um sentimento, né? O sentimento de felicidade. Obviamente, se a gente quiser usar uma forma clássica de CNV em que a gente deixa explícito os 4 elementos, aqui a gente deixaria explícito a necessidade, tá? Pelo mesmo motivo da frase anterior, das 2 frases anteriores, para a gente não fazer o outro acreditar que ele é responsável pela forma como a gente se sente. Então, não é o abraço que fez a gente se sentir feliz. É a nossa necessidade, provavelmente, de contato físico, de carinho, que foi atendida com um abraço e a gente se sente feliz pela necessidade de ser atendida. Então, é importante a gente expressar isso para o outro, como eu já falei nas frases anteriores, mas estamos de fato expressando um sentimento nessa frase e não um pensamento, tá? Faltou expressar necessidade, mas em termos de expressar sentimento, de fato a gente expressou um sentimento. Pelo menos eu acredito, né? Dentro do meu entendimento de CNV, que sim. Eu me sinto criticado quando você diz essas coisas. E aí, o que você acha? Pra mim aqui é aquela situação, né? Qual é a regrinha? Alguém precisa agir para eu me sentir dessa forma? Então, para eu me sentir criticado, alguém tem que me criticar? Sim, então isso é um julgamento, não é o que a gente chama de sentimento na comunicação não violenta. Então, nesse sentido aqui, o sentimento poderia ser de frustração, de receio, de raiva, poderiam ser vários sentimentos, né? E o criticado está, na verdade, expressando uma necessidade não atendida, que aqui a gente não vai ficar claro qual é, né? Se é uma necessidade de empatia, se é uma necessidade de compreensão, de clareza. Então, aqui tem o mesmo problema de faltar necessidade, mas também tem um problema da gente não ter expressado um sentimento e sim um, um julgamento, né? Então vamos para a frase 6. Eu sinto que posso tudo quando estou do seu lado. Aqui, né, temos a expressão de um pensamento positivo, né? Parecia que eu só estava falando de pensamento quando era uma coisa negativa, né? Tipo, eu penso que você me traiu, eu penso que não posso confiar em você. Mas aqui a gente vê um pensamento positivo, né? Eu penso que posso tudo, tá? Não tem um problema a gente se expressar assim, tá? De uma forma metafórica, digamos assim. Apenas ajuda muito a gente trazer uma clareza do sentimento para evitar essa complicação do outro interpretar que ele é responsável pelos nossos sentimentos e blá blá blá. Então, aqui eu poderia ver como uma forma metafórica de expressar um sentimento, tá? Mas eu, pelo menos, teria receio de me expressar assim, tá? Eu acho que diminuiria muita clareza do que eu estou expressando. Então, eu diria que eu me sinto confiante, eu me sinto, enfim, essas coisas, né? Ligadas à confiança, ligado à segurança, ligado à sensação de energia, de poder, né? Então, isso eu acredito que eu, pelo menos, gostaria de me expressar assim, porque eu acredito que diminui a chance de dar problema, mas eu não tô vendo muito problema com essa frase, tá? Eu não acho que tem muita chance de dar errado, apenas eu mesmo teria receio de me expressar assim. E mais uma vez aqui também falta necessidade, porque não é um exercício de necessidade, então eu não estou colocando necessidade nas frases, mas é muito importante a gente sempre linkar o sentimento com a necessidade, como a gente vai ver no Vida de Necessidades, porque evita muito que o outro ache que é o comportamento dele que gera nosso sentimento, eu já falei isso umas 20 vezes, mas é porque isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo, pelos motivos que eu também já expliquei. Vamos para a sétima. Eu sinto como se você não se importasse comigo. Bom, aqui pra mim tem um pensamento claro, né? Tipo, quando a gente bota eu sinto o quê, eu sinto como, a gente já tá emendando um pensamento, né? E diferente do exemplo anterior, que era um pensamento positivo, que poderia ser uma expressão metafórica de um sentimento, né? Aqui é um sentimento negativo em que existe o quê? Negativo no sentido de ser desagradável, tá? Não tô falando que os sentimentos são ruins. E aqui existe o quê? Aqui existe uma imagem inimiga. Perceba que a gente está assumindo que o outro não se importa, né? Como se o outro não se importasse. Seria, eu me sinto frustrada, eu me sinto com receio, eu me sinto desconectado, né? Como se você não se importasse comigo, ou seja, minha necessidade de empatia não está sendo atendida, minha necessidade de atenção não está sendo atendida.
Enfim, mas aqui é o exemplo claro, né, de quando a gente usa um pensamento no lugar do sentimento. E essa frase específica pode causar muito problema, tá? Porque o outro pode interpretar como então você está dizendo que eu não me importo com você, mas e aquele momento que eu fiz isso e aquilo, aquilo outro? Aí você já começou uma discussão que não teria necessidade, né? Se houvesse uma expressão clara, sentimento, necessidade, pedido. Eu sinto frustrado porque eu tenho necessidade de atenção e eu gostaria que você fizesse isso agora. Enfim, só pra gente manter esse treino aí, né? E o último exemplo, eu sinto, eu me sinto desconfortável do seu lado. E aí, o que é que você acha? Aqui, para mim, estamos expressando um sentimento, tá? Eu me sinto desconfortável. É um sentimento dentro disso que dessa forma que a gente está definindo sentimento. Dito isso, eu imagino que você possa ter se sentindo desconfortável com essa frase, porque é desconfortável a gente ouvir que alguém está desconfortável do nosso lado. Justamente por quê? Porque falta aqui clareza de observação e clareza de necessidade. Então, se eu digo quando você age de tal forma do meu lado, eu me sinto desconfortável porque eu tenho necessidade de e eu gostaria tal, que é o pedido, né, o quarto passo. Agora a gente tem muito mais chances de conseguir comunicar ao outro de uma forma que ele possa atender essa necessidade que está gerando desconforto. Porque nessa frase, como a gente colocou, apesar da gente ter expressado o sentimento, a gente só expressou o sentimento. Então fica muito fácil do outro interpretar isso como um julgamento, o julgamento de que a presença dele é desconfortável, e mais uma vez, né, ele vai achar, ele tem muita chance de achar que ele é o causador do seu sentimento. Então a presença dele é desconfortável para você, ele é desconfortável, né? Ele é uma pessoa que quando ele chega perto dos outros ele é desconfortável. Tudo isso pode ser interpretado porque nessa frase falta clareza de observação do comportamento e clareza de necessidade, mas sim seria um sentimento, ao meu ver, tá? Então a gente fecha aqui o componente do sentimento. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer coisa. Se você não gostou desse vídeo, comenta aí embaixo que a gente pode tentar explorar qual foi a sua necessidade que não foi atendida. Se você gostou, você também pode comentar a sua gratidão aí, você pode compartilhar esse vídeo, clicar em gostei, que ajuda as pessoas a acharem esse vídeo. E eu agradeço muito, né? Eu fico muito feliz que você me acompanhou até aqui. Atende, né, a minha necessidade de contribuir com você e de atenção também, de ter a sua atenção nesse vídeo. E por esse vídeo era isso. A gente se vê semana que vem para falar de necessidades, que é o componente mais importante, é esse que a gente vai realmente ver o impacto, né, da CNV, se a gente não já estiver vendo, né, porque esses dois componentes eu imagino que já trouxe bastante aí diferença para a forma como a gente vê as coisas. E por esse vídeo era isso. Até o próximo vídeo. Até mais.